Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo maravilhoso para a torcida do Flamengo. Você, torcedor rubro-negro, poderá matar a saudade do Flamengo. É isso mesmo, vocês vão poder assistir ao Flamengo durante a Copa do Mundo. Não é só o torcedor lá de Portugal que vai conseguir assistir indo ao estádio. Nananina não, os torcedores poderão assistir aos jogos do Flamengo. Já está fechado, inclusive provavelmente em 2 emissoras, tá, galera? Eu vou trazer essas informações no vídeo agora, lembrando que o Flamengo encara River Plate, Benfica e outro time suíço. Inclusive tem a lista de relacionados para essa viagem em Portugal para fazer a intertemporada. Tem também Flamengo amassando o Gerson, detonando o Gerson no processo na justiça. A gente vai trazer essas informações e também uma ótima notícia envolvendo a Arrascaeta, que inclusive pode ser eliminado já nessa sexta-feira, voltar para casa sem entrar em campo na Copa do Mundo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim vamos ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, a sua colaboração. Não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. Agora vamos para as informações, porque são muitas informações. O Flamengo vai levar 26 jogadores para a intertemporada em Portugal. A lista completa tem os goleiros Rossi, Andreu e Diogo Alves, os zagueiros Léo Ortiz, Vitão, João Vitor e Daniel Silva, que é o Daniel Thuram. Eu falei para vocês que ele foi convocado para o Sub-17, o Flamengo não ia liberar e não liberou a pedido do Leonardo Jardim, porque quer observar o jovem zagueiro de 17 anos lá em Portugal. Os laterais, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Daniel Salles e Johnny. Os meias, Eric Pulgar, Saul, Jorginho, Ryan Lucas, Everton Araújo, Guilherme e Lohan. E os atacantes, Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Bruno Henrique, Alan Santos, Wallace Ian e Joshua. Galera, esses são os 26 relacionados por Leonardo Jardim para essa intertemporada lá em Portugal. E lá em Portugal, o Flamengo vai fazer 3 amistosos. No dia 3 de julho, sexta-feira, Flamengo e River Plate, horário 3h30 da tarde, horário de Brasília, tá? 8 de julho, uma quarta-feira, Flamengo e Lausanne Sports, da Suíça, horário 4h30 da tarde. E 11 de julho, sábado, Flamengo e Benfica, horário 3h30 da tarde. Rapaz, vou te falar, 2 bons jogos de Flamengo. O Lausanne eu não conheço, vou estar mentindo se eu falar que eu conheço, que eu assisti a um jogo, eu vou estar mentindo, eu não vou mentir para vocês nunca aqui. Se eu falar para vocês que eu assisti a um jogo desse time, eu estou mentindo. Eu vou ter que estudar esse time para poder fazer análise sobre essa partida. Mas River Plate e Benfica, 2 jogos interessantes. Interessantes para todo mundo assistir. E sim, você, torcedor rubro-negro, vai conseguir assistir. O Flamengo, na verdade, não é o Flamengo, para vocês entenderem. A empresa que contratou o Flamengo, River Plate, Benfica e o Lausanne, fechou já com uma emissora. Eu não posso falar o nome da emissora a pedido de uma pessoa, mas é emissora TV aberta, canal aberto. E uma outra emissora que é canal fechado, tá? Tá negociando e tá em fase final de negociação e vai fechar. Ou seja, provavelmente você, torcedor rubro-negro, vai ter 2 possibilidades de assistir ao Flamengo. Ah, eu não gosto de tal emissora, vai ter uma outra emissora. Ah, eu não gosto de tal narrador, vai ter um outro narrador. É isso. Eu, particularmente, amei a notícia porque eu estou morrendo de saudade de assistir ao Flamengo. Não vou negar para vocês. Não vou negar. A Copa do Mundo eu estou amando, só jogo bom, jogos emocionantes, mas eu quero ver o Flamengo em campo. Isso é inegável. E aí a gente vai conseguir matar essa saudade durante a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai... E eu arrisco a dizer, hein? Flamengo e River Plate, Flamengo e Benfica vai dar mais audiência que muito jogo de Copa do Mundo. Vai por mim. Então, essas são as informações sobre a viagem. Agora vamos falar de Gerson. Já já a gente fala de Arrascaeta, porque tem boa notícia também. O Flamengo detonou Gerson no processo que está rolando na justiça. Flamengo detona Gerson e revela que o volante assinou com o Zenit antes da rescisão.
descumpridor de contratos. Meu Deus! É assustadora a naturalidade com que a FGM, empresa de Marcão Pai, empresário de Gerson, sem corar, distribui mentiras e litiga contra fatos incontroversos, diz parte da manifestação do Clube Carioca na Justiça. Além dos adjetivos, o Flamengo afirma que tomou conhecimento de que Gerson assinou um contrato de trabalho com o Zenit antes de pedir para rescindir o seu vínculo com o rubro-negro. O Fla ainda dispara. O fato de o atleta ter rescindido com o Zenit em apenas 6 meses para retornar ao Brasil corrobora sua fama de descumpridor de contratos. O Flamengo cobra 42,7 milhões de Gerson e da FGM por rescisão antecipada do contrato de imagem. É, amigo, isso vai render muito ainda, é um toma lá da cá, mas se a gente for olhar histórico, pois é, analisa o histórico. E para finalizar nosso vídeo, galera, uma ótima notícia sobre a Arrascaeta. Hoje a seleção uruguaia entra em campo contra a Espanha. O Arrascaeta, ele pode ser relacionado e ficar no banco de reservas, mas assim, chance quase zero de ele entrar em campo. Por quê? Ele até evoluiu, essa é a ótima notícia, tá? Está trabalhando no campo e já fez 3 treinos com os demais companheiros de seleção. Hoje está com 22 dias de lesão, trabalhando inclusive com bola, mas ainda com a fisioterapia. A intenção é que no final da semana ele comece a transição e, caso o Uruguai avance na Copa do Mundo, ele estaria à disposição no primeiro jogo eliminatório. Hoje, contra a Espanha, tem chance de ficar no banco de reservas. Foi isso que eu publiquei nas minhas redes sociais. E qual é a ótima notícia? Ele evoluiu e está recuperado, beleza. A outra ótima notícia, dificilmente o Uruguai vai conseguir passar de fase, porque teria que fazer história. E olha, até ficando em terceiro tem chance de não se classificar, porque não são todos os terceiros colocados que se classificam para a próxima fase. E a gente sabe que a seleção uruguaia está vivendo uma crise danada nos bastidores. O Marcelo Bielsa deu uma entrevista que eu achei, nossa, péssima, falando que ele... qual foi o termo que ele utilizou? Eu sou tóxico mesmo, então, assim, para conviver comigo é assim, é desse jeito. Tudo de errado na seleção uruguaia, e não vou mentir, para mim, quero mais que a seleção uruguaia caia logo, seja eliminada logo. Já estragaram o Arrascaeta uma vez, que não estrague novamente. O Arrascaeta volta e se apresenta ao Flamengo, Varela, De La Cruz... chega, eu não vou ficar com falsa moralidade, não, coitado, tomara que passe de fase e tal. Não, tomara que seja eliminado logo, volte logo, porque assim o Flamengo não é prejudicado pela péssima preparação da seleção uruguaia. E não o Vene que está dizendo, foi o próprio BAP, presidente do Flamengo, que disse que por culpa do Marcelo Bielsa, o Arrascaeta acabou se lesionando novamente. Mas a boa notícia é essa, ele evoluiu e o Uruguai pode ser eliminado daqui a pouquinho, quando encara a Espanha. Dessa vez foi Gonzalo Plata, ele mesmo, meus amigos e minhas amigas. Olha o que ele fez, heróico, não dá para definir de uma outra maneira. Ele fez história para a seleção equatoriana, obviamente que não só ele, todos os outros jogadores. O BKSS, treinador, foi a loucura depois do apito final do jogo contra a Alemanha, a gente vai falar sobre isso. Desse gol heróico de Gonzalo Plata, maneiro demais, e tem gente batendo cabeça por conta disso. Mais um jogador do Flamengo, amigo. O Flamengo é um time que é uma seleção, né? Vários jogadores selecionáveis, inclusive disputando Copa do Mundo, entre outros que poderiam estar. Exemplo, o Pedro, centroavante. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Alexandre, que inclusive é um jogador de Copa do Mundo, está com a seleção brasileira. Vou trazer uma informação para vocês. Depois do nosso último vídeo, muita gente com medo de o Alexandre vai sair, não assinou coisa nenhuma. Calma, já vou trazer para vocês. E tem jogador convocado para a seleção sub-17, mas o Flamengo não deve liberar. Por quê? Calma, vou explicar isso tudo para vocês no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais, conto com a sua colaboração. Antes de mais nada, galera, estou gravando esse vídeo exatamente 8h13, depois do jogo do Equador contra a Alemanha, e vou publicar nessa sexta-feira pela manhã, tá bom? Então, só para a audiência rotativa entender. E é sensacional, tô vendo as imagens aqui dos jogadores da seleção equatoriana comemorando,
Porque a Alemanha saiu na frente, 1-0, Equador empatou, e aí o Gonzalo Plata, aos 33 do segundo tempo, fez o segundo gol, gol da virada, gol da vitória e gol da classificação, porque com esse resultado a seleção do Equador faz história e consegue a classificação para a próxima fase. No grupo E, a Alemanha, Costa do Marfim e o Equador. Os três se classificaram, o Equador em terceiro. Cara, o BKSS comemorando, eu fiquei arrepiado. Ó, vou te falar, eu sou apaixonado por futebol, mas a Copa do Mundo é sensacional, gente. E essa Copa do Mundo tá maneira demais, maneira demais. Eu tenho algumas críticas em relação à parada técnica, em relação, por exemplo, enfim, o jogo tem que parar, alerta de tempestade, isso também eu não curto particularmente, mas os jogos estão maneiros demais, é só jogo bom. Cabo Verde podendo se classificar, Curaçao até fez um jogo interessante contra a Costa do Marfim. O Gonzalo Plata tá falando agora emocionado. Pô, é maneiro demais, gente. Isso é maneiro demais. Pô, a gente está tendo a oportunidade de ver uma baita Copa do Mundo. Maneiro, muito bacana. Enfim, não sei quem será campeão, mas eu torço para as melhores passarem. Eu não vou negar, não. Por exemplo, a gente pode ter Brasil e Portugal, Brasil e Argentina na semi. Bacana demais. Por falar em Copa do Mundo, tem um jogador do Flamengo que está lá com a seleção brasileira. E a gente já noticiou isso aqui, e eu tô vendo muita gente com receio, tá? Galera, não tem mais como ter a não renovação, tá? A não renovação do Alexandre, porque ele já assinou. Desculpa que eu parei aqui para ler uma mensagem para ver se era importante para trazer até no vídeo. Não tem como, sabe por quê? Porque ele já assinou a renovação de contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Tá assinado o documento. Vênia, mas como que ele assinou se ele tá com a seleção? Gente, vamos lá, existe a tecnologia. Assinou de maneira digital, tá? Ele é gente como a gente. Entrou, sei lá, vou dar um exemplo aí. Você entra às vezes no gov.br para assinar um documento, aí vai lá, reconhecimento facial. É basicamente isso, tá assinado. Tanto é que alguns clubes até sondaram o jogador durante, inclusive, a Copa do Mundo, tá? Ligaram para o empresário do atleta, que se chama Pablo Miranda, e o empresário, a resposta que o empresário deu para todos foi: ele já assinou a renovação de contrato com o Flamengo. O novo vínculo dele com o Flamengo vai até dezembro de 2027. Não tem como mais, tá? Não ter a renovação. Já está assinado, para vocês entenderem de uma vez por todas. E por que eu estou falando isso? Porque no meu último vídeo eu trouxe uma declaração, ele falando sobre o carinho dele com o Porto. E muita gente achando que ele estava voltando ao Porto. Não, ele não faltou respeito com o Flamengo, ele apenas expressou o carinho dele por um clube que ele teve muito sucesso na passagem dele por lá. E eu não vejo o menor problema de ele falar que se um dia quiser voltar, beleza. Mas não vai ser até dezembro de 2027, porque já está assinado o novo contrato dele. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. A questão do Danilo, ainda não temos novidades e vamos ter novidades em breve. Inclusive a pessoa acabou de me responder. Vamos anunciar quando voltar da Copa do Mundo. Tá aí. Uma pessoa do Flamengo acabou de me dizer, inclusive, vamos anunciar quando voltar da Copa do Mundo. E é isso, tá tudo bem. Tá assinado. Por que o anúncio tem que ser feito agora? Só para deixar vocês, torcedores, tranquilos. Deixa lá, quando a Copa do Mundo acabar, ele é anunciado. Vamos lá. É o seguinte, galera, tem um zagueiro convocado para a seleção sub-17, seleção brasileira sub-17. Trata-se de Daniel Thuram, tá? Já falei desse jogador aqui para vocês, grande destaque da categoria de base, embora tenha 17 anos, mas o moleque é forte, tem um porte físico que chama atenção. Se destaca na saída de bola, uma ótima bola aérea, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Enfim, um jogador que joga dos dois lados da zaga, isso é interessante demais. E ele está fazendo parte do grupo que vai viajar para Portugal para a intertemporada. Porém, o Flamengo recebeu a informação da CBF que o Daniel Thuram convocado. Embora a CBF ainda não tenha divulgado os nomes, isso é uma informação minha, uma apuração minha. E aí resta saber se o Flamengo vai liberar esse jogador ou não para a seleção sub-17 para disputar esses amistosos. Por quê? Porque ele está fazendo parte do grupo que está treinando, que vai viajar para Portugal. E aí o Flamengo vai botar ali na ponta do lápis, não sei se vai conversar com os empresários do atleta, para decidir se libera ou não. O que é mais vantajoso para o Flamengo?
ter o jogador na seleção sub-17 fazendo amistosos ou ter o jogador treinando com o elenco profissional, com o Leonardo Jardim. Eu confesso para vocês que eu fico na dúvida. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso. Porque eu acabei de receber a informação, confirmei a informação e eu nem pensei sobre isso. Eu fico na dúvida, vou ser muito sincero, tá? Tanto é que eu ainda não sei quais amistosos serão pela seleção sub-17. Depende também do nível do adversário. Eu acho que seleção é sempre muito bom para o atleta, até para ele se sentir valorizado. Porém, o cara vai estar treinando com o 01 do Flamengo, Leonardo Jardim, o treinador principal do Flamengo, com jogadores de altíssimo nível. Onde ele vai crescer mais? Onde ele vai aprender mais? Tá, vou responder agora pensando rapidamente. Eu acho que ele vai evoluir mais treinando com os profissionais do Flamengo. O Flamengo não pensa em uma valorização de Daniel Thuram na seleção para vender em amistosos pelo Sub-17, creio eu. Então, eu levaria para Portugal. E você? Já dei minha opinião, agora falta você. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!